Queridos irmãos, a paz de Jesus Cristo. Para mim é uma alegria estar com vocês nessa noite tão importante na história dessa igreja, não somente pelo aniversário de 31 anos de organização, mas sobretudo pelo crescimento e o testemunho dos milagres que Deus tem feito aqui, chamando pessoas a viver com Jesus. Isso é maravilhoso testemunhar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 8. E nós leremos do versículo 1 ao versículo 7 para nossa edificação nessa noite. 2 aos Coríntios, capítulo 8. A partir do verso 1, nós lemos a Nova Almeida atualizada, a palavra do Senhor. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com instância a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas, como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças e bendizemos o teu nome, porque a tua palavra é maravilhosa. E nós te pedimos que o nosso coração seja terra boa para a semente do evangelho germinar, de forma que possamos dar frutos a 30, a 60, a 100 por um, frutos para o Senhor. Nós clamamos sobre nossas vidas, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu sou pai de 3 crianças, e Mateus de 10, a Luísa de 7 e o Levi de 5. E o meu repertório para séries é tipo Blaze, Monster Cars, ou então Patrulha Canina, e de livros como esse, que é uma indicação que eu faço para você. As crianças acabaram de sair, algumas estão aqui ainda, e eu quero ler um convite para o Tecelão, de Melissa Alesf. Preste atenção nessa pequena história, porque ela tem tudo a ver com o que nós vamos ver aqui. Em uma manhã muito fria, uma porção de pássaros saiu do alto de uma montanha e voou em direção a um vilarejo escondido atrás de uma silenciosa floresta. Os pássaros deixaram um envelope bonito e cheiroso na porta de cada casa. Mas a maior parte das pessoas estava tão ocupada que nem percebeu que havia recebido algo. Na verdade, só algumas pessoas chegaram a abrir o envelope. Uma delas era um pequeno tecelão que morava sozinho em uma casinha gelada. Dentro do envelope havia um convite. E preste atenção nas palavras do convite. As barreiras entre o vilarejo e a cidade real foram derrubadas. A partir de hoje,
Todos estão convidados para entrar na presença do rei e trazer seus pedidos sempre que desejarem. PS, ele já sabe do que vocês precisam antes mesmo de falarem, mas faz questão de conversar com cada um de vocês. Oba, eba, viva, disse o tecelão. Já sei o que vou pedir. Pulando e dançando, depois de ler a carta, ele pensou: uma bebida quentinha, porque eu estou com muito frio. Amigos, porque eu me sinto muito só. E um bolo de chocolate, porque hoje é meu aniversário. O tecelão ainda estava fazendo a lista de pedidos quando pensou: espere aí, e se isso tudo não for verdade? E se for só alguém fazendo uma brincadeira de mau gosto? Ele pensou, e finalmente decidiu que iria investigar. E então ele vestiu a melhor capa que tinha e partiu, desse jeito aqui. A primeira pessoa com quem ele encontrou no caminho foi um menino. O tecelão perguntou: você sabe se o rei está atendendo pedidos? Eu não sei, respondeu o menino. Só sei que eu estou com muito frio. O tecelão ficou com pena do pequeno lenhador. E então, sem que ninguém visse, cortou um pedaço da sua capa e fez algo para deixá-lo quentinho. Depois disso, o tecelão encontrou uma menina e perguntou: você sabe se o rei está atendendo pedidos? Eu não sei, respondeu a menina. Só sei que eu estou com muito frio, muito frio. O tecelão ficou com pena da menina que tirava a água do poço. Então, sem que ninguém visse, cortou mais um pedaço da sua capa e fez algo para deixá-la quentinha. As próximas pessoas que ele encontrou eram um casal. O tecelão perguntou: vocês sabem se o rei está atendendo pedidos? Não sabemos, respondeu a velhinha. Só sabemos que estamos com frio, muito frio, completou o velhinho. Minha careca está quase congelando e a minha barba vai acabar virando um sorvete. O tecelão ficou com muita pena deles e então cortou o que tinha sobrado da sua capa e, sem que ninguém visse, fez algo para deixá-los quentinhos. Agora, quem estava com frio, muito frio, era o pequeno tecelão. Ele estava triste e desanimado, achando que talvez o tal convite realmente não passava de uma brincadeira sem graça. Foi quando ouviu alguém gritando: ele atende pedidos, é verdade. Eu pedi um chapéu e ele mandou 2, um para mim e o outro para o meu cachorro, disse o menino lenhador. Eu pedi um cachecol e ele me deu 3, e da nossa cor preferida, disse a menina. E eu acho que o rei gosta de ver todo mundo quentinho, disse o menino. E por falar em quentinho, que tal a gente se esquentar mais um pouco? Perguntou a menina apontando para uma chaleira. E eu ajudo com a lenha, completou o menino. E eu com o bolo, disse a velhinha que acabara de chegar, apontando para sua casa. Naquele instante, naquela hora, o tecelão percebeu que alguns dos seus pedidos também tinham acabado de ser atendidos. Foi uma festa, uma alegria total. E no dia seguinte, o tecelão recebeu mais um convite. E esse convite dizia o seguinte: espero que tenha gostado da sua festa de aniversário. Quanto aos seus outros pedidos, nenhum deles será esquecido. Alguns serão respondidos mais tarde. Quanto a alguns outros, preciso que você confie em mim. Tenho planos para você que são melhores do que tudo que você imagina. Venha me visitar amanhã e traga os seus novos amigos. Eu amo quando vocês estão juntos. PS, meu filho os encontrará no caminho.
Ele já preparou roupas incríveis para vocês. Seu amigo, o rei. Não é interessante? Quando alguém sabe que recebeu um convite do rei e crê que de fato o convite é verdadeiro, isso coloca essa pessoa numa jornada que, esteja ela consciente ou não, nos coloca numa situação de muita oportunidade de exercer generosidade. E é curioso que nós percebemos que no exercício dessa generosidade, Deus, extraordinária ou ordinariamente, vai também suprindo cada uma das nossas necessidades e nos colocando em contato com o propósito dele para a nossa história. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 5 marcas de uma igreja generosa, com base nesse texto que nós acabamos de ler. Não nesse aqui. Isso porque a palavra de Deus, com muita clareza, fala que nós, quando começamos a andar com Jesus, somos introduzidos num caminho desafiador de generosidade para com os irmãos. E é curioso notar que essa é exatamente o tema do texto que nós lemos. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que foi escrita num contexto em que Paulo já estava correspondendo com aquela igreja, provavelmente a segunda carta que nós temos é a terceira. E Paulo, ele, depois de tratar muitos assuntos e conhecendo aquela igreja de fato, ele separa o capítulo 8 e o capítulo 9 para desafiar aquela igreja a algo que ele estava fazendo em todas as igrejas e lugares por onde ele passava. Se você ler Atos capítulo 11, especialmente ali por volta do versículo 28 e 29, você perceberá que na igreja de Antioquia um grande avivamento aconteceu. E Deus levantou um homem chamado Ágabo para profetizar ali no meio daquelas pessoas que se preparassem, porque uma grande fome estava se aproximando e se impondo, não somente sobre aquela região, mas especialmente sobre Jerusalém. O que de fato aconteceu na época do imperador Cláudio. E tendo sido alertado, o apóstolo Paulo passou por várias igrejas, arrecadando doações para ações de misericórdia em relação a pessoas que estavam, especialmente em Jerusalém, mas passando muita vulnerabilidade, muita necessidade. No meio disso, o apóstolo Paulo, ele explica os motivos que devem fazer de nós uma igreja generosa. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês aqui. Esse tema, generosidade, é importante que seja trabalhado no nosso meio, por vários motivos. Eu penso que, em momentos de escassez econômica, como nós vivemos no contexto do nosso país, a igreja recebe grandes oportunidades missionárias de agir através de obras de misericórdia e demonstrar de forma concreta o amor de Cristo Jesus. Uma igreja generosa também precisa ser educada na palavra para isso, porque nós vivemos num contexto muito confuso sobre esse assunto na igreja evangélica brasileira. Seja por conta da influência da doutrina da teologia da prosperidade, seja num outro extremo, mas da mesma forma materialista, por conta da teologia da libertação. Todos nós aqui precisamos aprender um pouco mais do que são os princípios bíblicos para lidar com a realidade econômica da vida de uma forma cristã. E por fim, um ótimo motivo para nós estudarmos esse tema é porque uma igreja generosa, ela dá condições para que as próximas gerações iniciem a sua jornada, a sua caminhada, com um horizonte de possibilidades muito maior do que a geração atual. Vou te dar um exemplo sobre isso. Muitos de vocês conhecem o acampamento El Rancho. Já estiveram lá acampando.
E o acampamento El Rancho tem 55 anos servindo o reino de Deus através de acolher famílias, igrejas e pessoas que estão, através do acampamento, encontrando a Cristo, renovando o seu laço com o Senhor e experimentando renovação espiritual. Isso aconteceu, começou e tem sido sustentado por gerações e gerações de cristãos que entenderam que a obra de Deus precisava de estrutura, precisava de espaço para acontecer. É bonito ver e acampar num lugar em que nós não necessariamente construímos aquela estrutura. Congregar numa igreja, talvez 31 anos aqui, muitos de vocês não contribuíram com 1 centavo para a construção daquele templo, mas dominicalmente nós temos um lugar para adorar. Por quê? Porque uma outra geração foi generosa. É disso que eu estou falando. Nós precisamos aprender a generosidade para que as próximas gerações sejam abençoadas e tenham um horizonte de possibilidades muito maior do que nós recebemos. Eu quero trabalhar com vocês, a partir desse texto aqui, 5 elementos que são marcas de uma igreja generosa. E o primeiro deles é uma profunda compreensão da doutrina da graça. Se não, veja você o versículo de número 1. Queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia são Filipos, Tessalônica e Bereia. E essas igrejas, elas foram muito voluntariosas, muito generosas, tanto com o ministério do apóstolo Paulo, como nós vemos lá na carta aos Filipenses, como com a assistência aos santos em Jerusalém, com doações para a assistência deles. Mas veja que interessante que Paulo fala aqui que eles estavam informados a respeito da graça de Deus. Isso foi o motivo que os fez participar. Se você acha que essa palavra está acidentalmente aí, palavra graça, veja no versículo 4. Pedindo-nos, os irmãos da igreja da Macedônia, com instância, a graça de participarem dessa assistência aos santos. E novamente no versículo 6, isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. E no final do versículo de número 7, pela 4ª vez, em 7 versículos, o apóstolo Paulo diz: esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. A doutrina da graça é o fundamento de toda generosidade na igreja. Pelo menos de toda generosidade que é fruto do Evangelho de Jesus. Porque você sabe, especialmente você que está há mais tempo aqui, que graça é um favor imerecido. E nós entendemos que a nossa salvação, nossa relação com Deus, toda a nossa condição espiritual, no que diz respeito à justificação, é fruto da graça de Deus. Não é que nós contribuímos financeiramente e isso nos dá dignidade diante de Deus. Nos justifica dos nossos pecados. Quem falava sobre isso era Tetzel. E nós louvamos a Deus pelo fato da igreja ter retornado às suas fontes, pregando o evangelho da graça. Algumas pessoas têm a compreensão de que quando elas fazem uma boa obra, então um dos seus pecados ou das suas injustiças é compensada. Essas pessoas não são cristãs, elas são kardecistas. Essa não é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é que Deus generosamente estabeleceu um caminho para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E esse caminho não é comprado, conquistado ou penitenciosamente e arduamente adquirido.
ele é ofertado pela graça. E quando nós temos consciência do tamanho da beleza dessa doutrina, nós não participamos da obra de Deus como quem quer compensar, barganhar ou comprar algo que lhe falta, mas é em movimento de gratidão perceber que a obra que Deus fez em nós continua. E para que ela flua, nós queremos participar. Só uma igreja encharcada pela consciência da graça de Deus se torna uma igreja de fato generosa. Mas não é só isso que o texto nos ensina. O versículo 2 diz que, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram uma abundância de alegria, e na profunda pobreza deles transbordou em riqueza de generosidade. Preste bastante atenção. A segunda marca de uma igreja generosa é que ela é de fato generosa, inclusive em épocas difíceis, em tempos difíceis. Filipos, Tessalônica e Bereia, em outra época, já tinham sido cidades muito pujantes por conta da mineração. Quando o Império Romano percebeu toda essa riqueza, marchou e conquistou aquelas cidades. Todo o ouro que havia ali, naquela região, já não ficou mais lá, mas foi levado para Roma. E na época em que Paulo escreveu essa carta aqui, Corinto era uma cidade muito mais pujante e rica, desenvolvida economicamente por conta do seu comércio e dos seus portos. Mas quando Paulo percebia a maneira como aquelas igrejas de cidades mais pobres e economicamente mais fracas ofertavam e participavam da obra de Deus, ele quis contar isso para a igreja de Corinto, para que eles percebessem algo. É interessante que Paulo, ele dá aqui uma aula de generosidade e de humildade para aquela igreja. Porque Paulo não está argumentando como quem fala assim, olha, porque eu sou apóstolo, vocês devem honrar o ministério e participar dessa obra. Não. Ele argumenta como quem precisa e deve convencer o seu público de que aquele é o caminho mais adequado, é a resposta da fé. Mas ele dá uma aula de humildade, mostrando para aquela igreja que se achava muito poderosa e muito proeminente, dizendo para eles, olha, vocês não são essa Coca-Cola toda. Na verdade, vocês deveriam seguir o exemplo daquelas igrejas que, apesar de muita dificuldade, são muito mais generosas do que vocês. E Paulo não está fazendo isso para constrangê-los de um modo pejorativo, mas para colocá-los em contato com o fato de que, mesmo em situação de privação, existe a possibilidade de fato exercer generosidade. O texto é muito claro em falar que eles estavam vivendo tribulações, que eles se enfrentavam profunda pobreza, mas mesmo assim, eles foram grandemente generosos. Sabe qual é a recompensa de alguém que exerce generosidade em tempos de escassez? Alegria. Porque existe uma certa alegria que ela é fruto do consumo, que ela é fruto de uma viagem, que ela é fruto de uma experiência de substituir um bem que já está ficando obsoleto. Mas existe uma outra alegria. Uma alegria de se perceber como um vetor da graça e da obra de Deus na vida de outra pessoa. Isso é tão impactante, isso é tão revigorante para a alma, que fez com que profetas como Abacuque orassem como talvez você nunca orou. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, dizem o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas
desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Está vendo aí uma associação entre momentos de privação e alegria? E por que isso? Porque existe um tipo de alegria que só os servos do Senhor conhecem. Ela é fruto do Espírito e ela não depende da oscilação do nosso patrimônio, da segurança que nós supostamente e ilusoriamente podemos encontrar nas posses. Essa pobreza, essa condição não é um empecilho para que igrejas generosas, de fato, exerçam os seus frutos. Generosidade na vida da igreja é fruto da graça. É algo para todas as épocas da vida, mas é também uma atitude voluntária e não obra de constrangimento ou de programação neurolinguística de quem tem a palavra. Se não, veja você o versículo de número 3. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma, qual que é a palavra que está aí? Voluntária. Voluntária. É triste, é muito triste perceber que em muitas igrejas, por aí, a maior parte do culto é ocupada com a arrecadação de fundos. Pastores que têm muita exposição midiática empenham toda a sua eloquência e a maior parte do seu programa em chamar as pessoas a financiar a obra para que de fato o programa continue. Essas coisas vão fazendo com que o nosso coração vá ficando cauterizado quanto ao privilégio de fato, participarmos da obra do Senhor. Há um princípio na Bíblia de que o reino avança não por constrangimento ou por qualquer outro mecanismo de adesão, e senão Deus atuando nas nossas vontades e mudando os nossos valores, para que de fato a gente empenhe os nossos recursos de tempo, de talento e também o nosso tesouro na obra de Deus. Vou te dar um exemplo, além desse texto que nós já lemos. Lembra quando o povo saiu do Egito liderado por Moisés, recebeu os 10 mandamentos e Deus orienta Moisés a construir um tabernáculo que servisse de testemunho concreto para que o culto acontecesse e as próximas gerações aprendessem o caminho do Senhor? É muito interessante o método que Deus usou para que de fato houvesse recurso para a construção. Êxodo capítulo 35, os versículos 4 e 5 dizem o seguinte: Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor os ordenou, dizendo. Então, foi o próprio Deus que escolheu esse método. Separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente. Viu a palavra aí? Voluntariamente o trará por oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze. É muito interessante Deus colocar essa palavra aí, porque o povo de Deus já havia sido alcançado e já estava rumo à terra prometida. Deus não precisava colocar a palavra voluntariamente ali, mas Ele colocou por quê? Porque Ele estava trabalhando também na vontade das pessoas. Não era só uma transformação social externa, era uma transformação do coração. E isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Onde estão as fontes da sua alegria? E para onde você tem canalizado os seus recursos? É provável que, se você não é ainda maduro na fé, muito dos seus recursos
e da expectativa do seu coração e das suas mais profundas vontades estão ligadas a objetos, coisas ou programas que você quer consumir. Talvez você tenha até uma listinha preparada para a próxima Black Friday, que fala assim, não, vai chegar. Deixa eu te falar e te fazer uma pergunta sincera. Você sente essa mesma expectativa em contribuir com algo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa? É da vontade do seu coração que isso seja promovido através dos seus recursos? É uma coisa para a gente pensar. Porque quando anualmente nós temos que fazer a nossa declaração do imposto de renda, e via de regra há um imposto a ser pago a mais, se você, muito chateado, mordido, vai lá e paga o boleto do seu imposto, para o fisco não faz diferença nenhuma. Mas a palavra de Deus fala que Deus ama quem dá com alegria. Deus vê o coração. É por isso que Ananias e Safira foram repreendidos publicamente. Porque a voluntariedade do nosso coração importa para um Deus que conhece a gente por dentro. E é bom você pensar sobre isso. Agora, uma igreja generosa, ela é profundamente tocada pela graça de Deus. Ela é generosa em todas as épocas da vida. Ela é voluntária na sua generosidade, no sentido de ser voluntariosa. E ela é madura espiritualmente, inclusive na hora de ser generosa. Olha que interessante como Paulo associa maturidade ao ato de ser generoso no versículo de número 7. Olhe para a palavra de Deus. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, e Paulo está fazendo um elogio aqui. Olha, vocês na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, inclusive. Paulo está falando que em muitas áreas aquela igreja avançou. Mas ele está falando, mais um avanço é necessário. Se você é uma pessoa de fé, se você conhece a palavra, se você serve e atua para que um culto como esse aconteça, é importante também que haja simetria na sua caminhada com Deus no que diz respeito à generosidade. Para muitas pessoas, essa é uma área da vida que não faz parte, nem está conectada com a fé. Não, finanças é comigo. Curiosamente, não é assim que Jesus ensinou o seu povo. Inclusive, Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 19, ele diz, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração. Se isso não faz parte da sua caminhada com Jesus, então eu temo que, sendo coerente com o que ele ensinou, o seu coração não deve ser dele. E é uma coisa para se refletir mesmo. Porque Jesus colocou importância nesse assunto. Maturidade espiritual significa generosidade concreta para com a obra de Deus. Por fim, igrejas generosas, elas são por causa da graça. Elas são generosas em todos os momentos da vida. Igrejas generosas são generosas voluntariamente. Igrejas generosas são porque são maduras na fé, espiritualmente maduras. Igrejas generosas
São generosas porque têm um relacionamento real com o seu Senhor. Não, veja você o versículo de número 5. Ele diz o seguinte: não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos. Primeiro ao Senhor, depois a nós. Você já se entregou a Jesus? Todas as áreas da sua vida. Você já se rendeu ao Senhor? Se isso de fato aconteceu, você está em curso de se tornar uma pessoa mais generosa. Não para conquistar algo que você ainda não tenha na presença do Senhor, mas para se parecer mais com Ele. Deus trouxe você nessa noite tão festiva, nesse tempo tão memorável para a história dessa igreja, especificamente hoje, aqui. E mesmo você já tendo ouvido um apelo do pastor Giovanni para se entregar em confissão de pecados, eu quero fazer um outro apelo, mas junto com o dele, para que você se renda completamente a Cristo. Foi para isso que você veio aqui. Todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos, suas emoções, sua visão de si mesmo, inclusive suas finanças e aquilo que tem valor na sua história. Antes de orarmos, eu queria aplicar essa palavra em 4 direções diferentes, para mim e para você. E a primeira delas é: seja generoso com a próxima geração. Eu quero fazer um apelo para os homens aqui. Todos os homens membros dessa igreja. Eu não conheço o contexto da Bueno Criança, mas estatisticamente eu tenho certeza que a maioria das pessoas que servem nesse ministério são mulheres. Isso é um padrão em praticamente todas as igrejas. Nós precisamos de mais homens contando histórias e dando testemunho para as próximas gerações. E eu não estou restringindo o meu apelo aos homens, só estou falando que, estatisticamente, nós estamos muito atrás das mulheres nessa tarefa. E talvez você se ache muito importante, esperto, articulado, ou, pelo contrário, inabilidoso nessa tarefa. Mas Deus pode enriquecer você grandemente ao ter contato com a tarefa de ministrar para a próxima geração. Vai com fé. Aceite o desafio. Seja generoso com as próximas gerações. E Deus vai capacitar você para tanto. Vai tornar você mais humilde perto das crianças. Em segundo lugar, eu queria fazer um desafio para você hoje ainda. Pergunte para as pessoas da sua casa, da sua esposa, seus pais, seus filhos. Seguinte questão: eu sou uma pessoa generosa com você? Tem coragem de perguntar isso? Uma coisa é os pastores, diáconos, presbíteros dessa igreja falarem que você é generoso. Outra coisa é quem convive e conhece você de verdade. E você ouvir uma análise a seu respeito sobre esse assunto. Gente, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês briguem por causa disso não, tá? Não, se vocês começarem a brigar por causa desse assunto, não é culpa minha. Mas faça essa pergunta de forma sincera. Eu sou generoso com você? Como a generosidade de Deus tem fluído na sua vida através de mim? Terceira aplicação: avalie seus gastos em oração diante da presença de Deus. Muitas pessoas lidam com o dízimo como se ele fosse um salvo-conduto para fazer o que você quiser com os outros 90%. E se você acredita desse jeito, você está indo bem depressa para o inferno.
Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E a mensagem da graça nos ensina que tudo que nós ofertamos, nós antes recebemos dele. E que tudo que vem às nossas mãos, nós somos simplesmente mordomos. Por isso, a maneira como você administra as finanças da sua casa, mesmo que você seja uma pessoa dizimista, importa para Deus. Talvez você esteja gastando mais consigo mesmo e por isso seja tão difícil ser generoso, misericordioso e ofertar generosa e abundantemente em oportunidades que repetidamente Deus coloca na sua história. Por fim, minha última aplicação é de novo um apelo. Entregue-se de coração ao Deus de toda generosidade. E pense por um momento, o que faria alguém entregar tão completamente? A Bíblia fala de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus é a fonte de toda generosidade. Você não perde nada por se entregar completamente a Ele. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite festiva, de tanta alegria, nós te louvamos porque o Senhor fez um convite a nós. O Rei mandou um convite a nós. De que o Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz e atende pedidos. Louvado seja o Senhor. Nós te rendemos graças pela tua generosidade conosco. O Senhor faz o sol e a chuva nascerem e descerem sobre homens maus e bons. O Senhor alimenta os passarinhos e cobre os lírios do campo com a beleza maravilhosa. Quando nós contemplamos a obra das tuas mãos, nós testemunhamos com os nossos sentidos quão generoso o Senhor é. Com o pão, com os sabores, com os aromas. E nós queremos ser mais parecidos contigo. Por isso, ó Deus, faz dessa igreja uma igreja mais generosa com o pobre, mais generosa com as próximas gerações, mais generosa com esse bairro, mais generosa com aqueles que ainda não foram alcançados, mais generosa na plantação de igrejas, mais generosa na estruturação de um templo para as próximas gerações, mais generosa. Que a generosidade do Senhor flua através de nós e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.